Então, gente, hoje nós vamos refletir e compartilhar ideias sobre o ensino da temática indígena. Serão encaminhadas propostas metodológicas com foco na cidade, e aí tendo a cidade como fonte histórica, através de uma abordagem relacional. Essa abordagem, ela é relacional por quê? Porque ela considera as diversas temporalidades que se manifestam em um mesmo presente, através das configurações do espaço urbano. Então, a própria cidade, ela já nos traz comunicações, né? E aí a gente pode partir da nossa atualidade para a gente entender quais foram as mudanças que ocorreram nesse espaço e quais foram as suas motivações. Ela também considera os contextos vizinhos, né, dos nossos estudantes, a paisagem atual, resgatando o passado através de memórias, né, de seus familiares e de outros sujeitos que estão ali naquele contexto, né, no contexto da cidade. Ela examina, né, os diálogos entre as culturas, já que elas não estão isoladas, né, e aí a gente também não pode ensinar essas culturas de modo isolado, fragmentado, né? Então, ela é relacional também por isso, né? Porque além de considerar as cidades, né, o contexto onde o aluno está, ela também considera que essas culturas se relacionam na cidade, né? E na perspectiva em que eu trabalho, né, eu enfatizo as relações entre os grupos culturais, suas formas de coexistência, suas ações em conjunto para resistências, porque na realidade concreta, os grupos culturais não estão fragmentados, isolados, nós estamos sempre em diálogo. E ela também é relacional porque ela estuda as relações que uma cidade estabelece com outras cidades, estados, enfim, com outras realidades locais e também com histórias mais amplas, né? Então, com contexto nacional, com contexto global. Ela vai enfatizar as histórias dos sujeitos invisibilizados, né, e como é que a gente pode relacionar com conteúdos tradicionais de história. Então, ela é relacional em vários aspectos, né? A gente vai entrecruzar as histórias desses sujeitos invisibilizados para a gente trazer a temática indígena de forma contínua e não apenas nas datas comemorativas ou em momentos específicos. Ela vai estar por dentro do conteúdo de história. E aí a gente vai ensinar a temática indígena nas escolas, né? Essa proposta, ela está elaborada para quem está trabalhando com a temática indígena, quem pretende trabalhar de uma forma contínua nas escolas não indígenas, né? Ou seja, para um grande público. E aí tornar a história indígena e de outros grupos culturais, como afro-brasileiros, né, também como parte da cultura escolar. Então, é enraizar essas histórias por dentro da cultura escolar. Essa também é uma das recomendações das diretrizes curriculares para as relações étnico-culturais. Eu trouxe aqui um trecho dessas diretrizes, e aí nesse trecho nós podemos observar como os formuladores das diretrizes curriculares estavam entendendo as mudanças provocadas pela Lei 10.639, né, de 2003, que incluiu a temática africana nos currículos brasileiros, e pela Lei 11.645, de 2008, focalizando, então, a temática indígena. Inicialmente, essas duas leis elas foram muito mal compreendidas, né, no contexto escolar. Muitos professores consideravam que elas eram frutos de uma imposição do Estado, né, e houve resistência por isso, quando na verdade elas materializaram a voz dos movimentos sociais, né? Elas vêm atender essas demandas dos grupos afro-brasileiros e indígenas. E outro equívoco, né, que é que muitos julgavam que apenas as disciplinas de história, arte e língua portuguesa, né, deviam trabalhar com essas temáticas, mas na verdade o trabalho com essas temáticas envolve todas as disciplinas, porque a palavra utilizada ao criar, né, essas leis, né, a palavra utilizada não é exclusivamente, e sim preferencialmente, né? Além disso, na escola, todo mundo é sujeito que educa.
não apenas os professores participam da formação dos nossos alunos, mas todos que ali estão. É o que o curriculista, né, Michael Apple fala, né, que as relações do cotidiano produzem um currículo oculto, né? E essas relações do cotidiano, elas também educam. Então, por exemplo, em uma atividade de campo, essa proposta, ela trabalha muito com as atividades de campo. Então, numa dessas atividades de campo, nós visitamos um quilombo, que fica no contexto urbano, né, da cidade onde eu trabalhei, e nós servimos em seguida uma feijoada. E aí o trabalho das merendeiras também apareceram nessa proposta, né? Porque todos que estão na escola estão lá para educar, não apenas o professor. A gente acaba educando sem se dar conta também. E aí a gente pôde também entender, né, como é que esse artefato cultural tem uma importância para a nossa cultura brasileira, como é que ela reúne, né, contribuições de povos variados, como é que esse artefato também é um símbolo de resistência, agregador, né, principalmente nas rodas de samba. Então, a gente vê essa cultura, né, essa temática sendo enraizada no cotidiano escolar e que vai envolvendo todos os sujeitos e não apenas algumas disciplinas, né, como antes ficou o entendimento. Então, a proposta dessas leis não é incluir novos conteúdos, né? Houve também essa preocupação por parte dos professores. O ano letivo é muito curto para a gente dar conta de mais conteúdos. Mas a ideia das próprias diretrizes é que a gente venha lidar com problemática cultural em sala de aula, entrecruzando essas temáticas, né? E aí propondo um currículo mais plural, né, que traga mais a presença de outros grupos invisibilizados. E com isso, a gente vai deslocar as narrativas tradicionais para que a gente possa enxergar outros sujeitos historicamente invisibilizados. Nós podemos fazer uma leitura, né, dessas leis. No meu trabalho eu faço isso, eu leio essas duas leis por um viés intercultural, né, a partir de uma perspectiva do encontro, das convivências, que nem sempre foram harmoniosas entre essas culturas, né? E aí a gente vai trabalhar essa questão problematizando esses princípios interculturais, né? E aí buscando valorizar os processos de criação dos artefatos culturais, no contato entre as culturas, suas formas de resistir, seus diálogos, suas visões de mundo. E aí, na perspectiva do ensino intercultural de história, a gente tem a questão dos direitos, né? E essa questão dos direitos, ela é entendida de uma forma diferente do que é entendido convencionalmente, porque ela parte sempre em direção ao direito do outro. Não é mais o meu direito ou o direito do meu grupo, mas é o direito do outro. E aí o ensino de história, ele vai buscar despertar no aluno a alteridade, a empatia, né, para que ele veja que a necessidade de olhar para esses direitos que não são apenas nossos, né, mas que envolvem sujeitos que historicamente estiveram alijados dos direitos. E então trabalhar esses conteúdos por dentro do currículo tradicional nos traz muitos benefícios, né? Porque é uma forma de institucionalizá-los e também de produzir reflexões, porque esses conteúdos foram construídos dessa forma, né? A gente pode incentivar os nossos alunos a pensar, por que não de um outro jeito? E aí, naturalmente, os alunos são levados a questionar a própria narrativa histórica desse currículo tradicional. Eles também são estimulados a pensar outras saídas e narrativas mais plurais. E aí a necessidade de elaboração dessas metodologias surgiu quando eu comecei a fazer uma pesquisa que envolvia livros didáticos, né? Pois quando os indígenas e afro-brasileiros eles são representados, por exemplo, nos livros didáticos, eles são representados separadamente, como se eles não fizessem parte de um mesmo contexto histórico e social, de um mesmo tecido conectivo. Então, apenas para exemplificar, eu analisei uma coleção didática que na época, e até hoje é considerada de referência, né, pelo Guia do Programa Nacional do Livro Didático, que é um guia para orientar os trabalhos dos professores, né? A gente recorre a esse guia para ver como é que os livros estão sendo entendidos pelos especialistas. E aí, para ser aceito nesse guia e ser bem recomendado, esses livros eles passam por rigorosas avaliações.
né? Com isso, eles vão ser adquiridos pelas escolas públicas, com verbas do governo federal, e esse é o maior programa para aquisição de livros didáticos do mundo inteiro. E a gente sabe que, pelas dificuldades materiais da nossa sociedade, que esses livros serão os únicos materiais que nossos alunos terão para se informar. Por isso, a responsabilidade com esses materiais e a importância de veracidade dos seus conteúdos, sem lacunas, estereótipos, sem distorções. Então, nesse livro didático, tão bem avaliado, havia uma tabela que tratava do trabalho em um engenho de cana-de-açúcar, e ao lado dessa tabela havia o diálogo isoladamente, né? O europeu conversava com o afro-brasileiro e com o indígena, mas os indígenas e afro-brasileiros, eles não foram representados em diálogo. Isso me chamou a atenção, né? E pesquisando toda a coleção, em nenhuma parte foi demonstrado esse diálogo. Isso me pareceu uma lacuna muito grave. Por isso que eu investi na elaboração dessas metodologias, né, com a intenção de superar esse entrave. E aí, revisitando o material do autor, depois de muito tempo, né, para verificar se essas representações ainda permanecem, então nós podemos observar estas imagens. O contexto é o século XVI. Nesse mesmo momento histórico, nós temos aqui, né, a Casa Grande, o lugar central onde viviam os colonizadores, e ao redor os africanos escravizados. E aí a gente percebe que há uma interação entre o branco colonizador e os africanos. E aqui a imagem ao lado, né, é uma imagem de um texto de alguém que viveu no século XVI, e aí o autor vai descrever que o engenho não produzia apenas açúcar, e comenta sobre os contatos entre os portugueses e os indígenas, o espanto dos portugueses em relação aos hábitos alimentares dos indígenas. Então, os portugueses, no mesmo contexto, estavam em diálogo com os indígenas e também com os africanos. Mas no livro, por que não tem nenhuma representação do contato entre os indígenas e os africanos se os dois grupos se comunicavam com o branco colonizador? E aí, né, pode parecer uma coisa simples, banal, mas isso é muito sério, porque esses grupos em diálogo, eles vão produzir as suas formas de resistência. Então, que conclusões nós podemos chegar dessas imagens, né? Em primeiro lugar, que essa representação fragmentada dessas culturas, elas ainda permanecem no manual didático, isso não foi superado. E isso é o que o filósofo francês Michel Foucault, né, que é da análise do discurso, né, da teoria do discurso, ele vai chamar de regularidade no discurso. É uma regra que é construída por meio de uma relação de poder que condiciona o nosso olhar em relação a essa narrativa. Isso é um processo de longa duração. E de tanto a gente reproduzir, a gente não consegue mais enxergar, né, essas sutilezas. Daí é preciso a gente questionar que ganhos sociais nós teríamos se a gente pudesse enunciar os contatos entre indígenas e afro-brasileiros, né? Por que essa insistência em negar esses diálogos? Por que isso não aparece nas narrativas históricas? E aí os quilombos, né? Eles podem nos dar algumas pistas, porque eles eram lugares de resistência dos africanos em face à escravidão, mas lá não abrigavam apenas esses escravos africanos, haviam também os indígenas, pessoas brancas empobrecidas também. E aí, se os africanos vieram de outro continente, como é que eles iam descobrir os melhores locais, né, para a construção desses quilombos, os lugares mais seguros, os mais secretos? Quem entregava as rotas, as condições climáticas, né, as possibilidades, quem entregava tudo eram os indígenas, porque eles firmavam as alianças, eles se uniam nas resistências. E são essas resistências, né, que essa narrativa histórica está escondendo, que de repente para a gente esquecer que isso acontecia. E ainda acontece, porque isso não está só no passado, né? Essas alianças ainda estão no presente. Então, os encontros e desencontros marcaram a nossa história, fizeram de nós uma nação plural, mas que não tem encarado devidamente as suas feridas ainda abertas. E aí olhar para esses encontros que não se encerraram no passado, por outros ângulos, é nos perguntar acerca de outras possibilidades de existências,
de coexistências e convivências. Eu acredito que essa naturalização, essa lacuna em relação aos diálogos entre as culturas é muito estratégica, porque se o estudante ele compreender as ações desses grupos, ele vai entender que pode ser protagonista também. Ele vai apresentar propostas, elaborar saídas. Uma perspectiva relacional, ela é muito potente. As metodologias que eu irei apresentar, elas buscaram enfrentar essas lacunas, né? Eu julguei que seriam necessários materiais didáticos mais efetivos para o ensino da temática indígena. Já havia alguns poucos materiais sobre esse tema, a gente ainda tem dificuldade de encontrar materiais, né, sobre a temática, principalmente fontes históricas, né? Daí a gente recorrer à cidade como fonte. E aí uma quantidade também considerável, né, já existe uma quantidade considerável de livros, né, materiais didáticos que abordam apenas a questão afro-brasileira, mas materiais que abordem as duas culturas em contato e também em contato com outras culturas até a presente data, essas metodologias elas não existem, apenas as que eu criei. Eu não vi outra pessoa da área do ensino de história trabalhando essas metodologias, né, esses encontros de forma, essas culturas de forma em diálogo. Então, essas metodologias, elas representam apenas um recorte, não é tudo, né, para a demonstração, são resultado da minha pesquisa de mestrado na UERJ. Anteriormente, né, eu cursei uma especialização, onde eu já vinha trabalhando com essa temática, e agora eu estou no curso do doutorado na educação, né, na UFRJ, e eu estou pesquisando sobre as regulações de poderes, os interditos, os silenciamentos. E eu acho que isso é muito potente para a enunciação desses saberes subjugados, né, que tem sido, para mim, uma preocupação constante, que é uma expressão, né? Eu costumo dizer que eu adquiri essa vontade de saber, nas palavras de Foucault, que vai exceder o nível da curiosidade. Essa vontade de saber, ela busca transformar as relações de poder para a redistribuição mais justa dos espaços simbólicos, né? E essas transformações, elas só serão possíveis, né, através da ação, mas para a gente agir, a gente tem que enxergar essas lacunas, essas sutilezas. Então, um grande problema na narrativa histórica é a questão do eurocentrismo, né? Durante muito tempo, a gente seguiu por uma estrada no ensino de história que só apontava para uma direção, e aí para qualquer lado que a gente olhasse, a gente só via aquela direção. A nossa visão, ela sempre foi eurocêntrica, né? Quando a gente olhava para frente, para o nosso futuro, a gente queria espelhar os valores eurocêntricos. Se a gente olhasse para o lado ou para o outro, os nossos presentes, né? De novo, a gente só queria ver as relações com o eurocentrismo. E aí, no passado, prevalecia as versões, das interpretações da história segundo o colonizador europeu, que é o que ainda permanece. E aí isso fica muito evidente na própria história. Por que a gente fala descobrimento do Brasil, né? Se aqui a gente já tinha, antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas habitando esse continente, né, esse país. Por que a gente fala da conquista da América? E aí a gente até enaltece os conquistadores, né? Os livros didáticos traziam muito essas narrativas, enaltecendo os conquistadores. E aí a gente não para olhar o que eles vieram fazer aqui, né? O seu potencial destrutivo. E aí, em nome de um progresso que também não é para todos, porque mata, exclui. Mas aí a versão do passado eurocêntrica é que é a dominante. É ela quem ganha as páginas dos livros e, consequentemente, vai interferir no modo como a gente enxerga o mundo, nos nossos valores, a nossa língua oficial, né? Por exemplo, é o português, porque, como a gente sabe, nós fomos colônia de Portugal. E aí Caetano Veloso, ele tem uma canção em que ele passa a ideia de que em qualquer lugar que a gente tiver, seja qual for a estrada, né, a língua, ela é a nossa pátria. Então, uma das formas mais eficazes de se acabar com a cultura de um povo é impondo outra língua. Então, uma das maneiras de se trazer para o centro outras narrativas que não apenas a europeia é olharmos para outros contextos. Dessa forma, o foco nas cidades, né, tendo elas como fontes históricas, possibilita compreender como esses grupos culturais vão compondo suas histórias, que deixam rastros de suas presenças e ausências, as segregações ao longo do tempo,
A gente pode adicionar outras fontes históricas, né, ao estudo dessa temática. Além de trabalhar a cidade como fonte, a gente pode também incluir outras fontes. E são todas essas fontes históricas que irão orientar os estudos do estudante. Esta é uma das atitudes historiadoras, né, que está preconizada na atual Base Nacional Comum Curricular, BNCC, né? É muito importante a gente pensar nessa questão da atitude historiadora. E a cidade, ela também vai trazer essa questão do pertencimento, né? Está também na origem etimológica da palavra cidadania, né? É um lugar de convivência, tanto no presente quanto no passado. E aí, novamente, né, a gente sabe que essas convivências, elas não foram harmoniosas, e aí a cidade, ela vai abrigar as marcas dessas feridas, né? E essas relações, né, de lugares, aqui a gente pode ver que a cidade, né, esse marco aqui de Foz do Iguaçu, ela está se comunicando com outras cidades também, aqui a cidade de Niterói, o MAC, né, e aí a gente vê os entrecruzamentos, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro, outras localidades, né, e ao trazer a cidade como fontes, eu estou trabalhando também o currículo tradicional de história, seus conteúdos clássicos, né, aqueles que costumam ser objeto de provas, como, por exemplo, no Enem. Então, essas metodologias que hoje eu vou apresentar, elas foram formuladas, né, no contexto da cidade de Niterói, que fica no estado do Rio de Janeiro, que é também um dos meus campos de atuação. E aí, pensando na cidade, né, na sede que é da UniAmérica, fica abrigada em Foz do Iguaçu, eu vou demonstrar que essas metodologias, elas podem ser replicáveis para outros contextos, né? Originalmente ela foi elaborada para Niterói, mas ela pode ser aplicada, e a ideia é que ela seja replicada em outras cidades. E aí eu também pensei na cidade de Foz do Iguaçu, porque ela também nos permite traçar alguns diálogos, né? Eu considero essa cidade muito significativa para a implementação da temática indígena em sala de aula, por se constituir também como um lugar de fronteiras, né? Também por abrigar diversas culturas, né? E aí, na perspectiva em que eu trabalho, como eu já falei, eu procuro demonstrar que elas não estão isoladas, né? E aí eu acho que a cidade de Foz do Iguaçu, ela também é bem relevante para esse caráter demonstrativo, né, de como pode ser feito na cidade em que o professor atua, na cidade em que esse aluno se encontra. E aí Niterói, assim como Foz do Iguaçu e tantas outras cidades brasileiras e da América, possuem origens indígenas que já podem ser percebidas no próprio nome. Niterói significa águas escondidas em Tupi. Iguaçu vem de Iaçu, né, que significa água grande, Tupi-Guarani. Os procedimentos metodológicos, por mim elaborados, que são demonstrativos, eles foram embasados teoricamente em autores do campo dos estudos culturais, especialmente aqueles que seguem a linha da interculturalidade. Então, se a gente parte de um prefixo inter, para refletirmos sobre os processos culturais, né, acho que vamos, em primeiro lugar, é importante definir esse conceito, o que é cultura, né? Então, assim, cultura, ele não é um termo que tem um único significado. Ele é um termo polissêmico, ou seja, tem vários significados, mas nas minhas pesquisas eu adoto uma perspectiva no sentido antropológico da palavra. Nessa perspectiva, cultura não deve ser vista como um produto, e sim como um processo. Cultura, aliás, vem do latim, colere, que significa cultivar. Então, nós cultivamos hábitos, modos de pensar, nossas cosmovisões, nossas formas de existir. E, por outro lado, nos percursos históricos, quando aconteceram encontros entre as culturas, e essas culturas estavam em posições desiguais nas relações de poder, produziu-se, além das desigualdades, as diferenciações, os preconceitos, porque se uma cultura se julga superior a outras, a tendência é sufocar as formas culturais diferentes. Mas isso tudo é cultivado. Então, as perguntas iniciais que me fiz na elaboração das metodologias para ensinar sobre a história e cultura dos nossos indígenas e também afro-brasileiros foi: é possível ensinar para que as próximas gerações consigam cultivar outras maneiras de se relacionar, livres de preconceitos e de modo mais respeitoso? Como é que a gente faz isso? Né? Daí a aproximação com a interculturalidade, pois é uma teoria que trata do encontro, né, dessas convivências nas relações entre as culturas. E aí, como decorrência do conceito de cultura, temos então 4 conceitos que buscam dar conta dos fatos concretos da nossa realidade.
O primeiro conceito é o conceito de multiculturalismo, e aí, muito sinteticamente, ele representa uma constatação de que não existe uma única cultura, né? E aí a gente vai inferir isso do próprio termo, né? Multi. O intraculturalismo é o segundo conceito, como desdobramento do termo cultura, e implica em modos de proporcionar a emergência de formas emancipatórias dessas múltiplas culturas em um mesmo território nacional. O transculturalismo é quando essas políticas emancipatórias transcendem os territórios nacionais, e aí são as políticas internacionais. O interculturalismo, que é a teoria que embasou essa pesquisa, diz respeito a um conjunto de propostas de convivências entre diversas culturas, buscando a integração entre elas sem anular sua diversidade. Ao contrário, fomentando o potencial criativo e vital das relações entre diferentes agentes e seus respectivos contextos. Então, o multiculturalismo, quando é visto para além da constatação de que existem muitas culturas e se propõe algo interativo, propositivo, aí nós já estamos nos encaminhando para a interculturalidade. O prefixo inter é algo entre culturas, e se elas convivem juntas, negociam, disputam, resistem, elas elaboram artefatos. E esses artefatos são híbridos porque tem um pouco de cada cultura. A interculturalidade, na linha em que trabalho, busca olhar para os processos de criação dos artefatos ao invés de focalizar apenas os produtos culturais. Por exemplo, Foz do Iguaçu é uma cidade de proximidade com fronteiras com Argentina e Paraguai. Sendo colonizada pelos jesuítas, traz a marca desses encontros no presente, mas que se iniciaram no passado. E mais, recebeu e ainda recebe povos de variadas nacionalidades. Se olharmos, por exemplo, para o produto, um prato típico dessa cidade, o pirá de Foz, até poderíamos arriscar que é um artefato indígena, já que o pirá, em Guarani, é peixe. Mas se a gente olhar para o processo, nós vamos ver que nesse prato há interações com variadas contribuições para além da contribuição dos povos indígenas, né, que são os povos que estão nomeando o prato. Bem, e aí se a gente pensar, por exemplo, no gengibre, que é o molho que acompanha o prato, ele é uma planta da família originária da ilha de Java, da Índia e da China. No Brasil, o gengibre ele foi introduzido pelos portugueses, né, por volta do século XVI, e já demonstra os resultados das interações desses povos e até mesmo alguns pontos de contato com os conteúdos curriculares tradicionais da história. Se sistematizarmos, né, esses dados informativos a respeito deste prato tradicional, é possível trabalhar os temas indígenas em diálogo com os conteúdos curriculares e com outras culturas. O prato, como produto, não nos traz a dimensão dos processos, mas para este produto final chegar à mesa, tivemos as grandes navegações, o comércio com o Oriente, a colonização, que inclui a escravização indígena, né? A gente só fala da escravidão afro-brasileira, mas houve a escravização indígena também. As reduções, os aldeamentos, como há disputas sobre qual é o prato típico da região de Foz, né? Muitos dizem que não é o pirá de Foz, tem uma disputa, né, nesse primeiro lugar, nessa posição de prato típico, né? E aí as culturas que contribuíram, né, estão nesse processo. A gente pode falar também sobre esses processos migratórios, porque existem culturas aí em Foz do Iguaçu que vão dizer que o prato que eles introduziram é que são prato típico, né? E aí a gente vai ver que essas culturas, elas também estão dialogando, estão criando, né, estão negociando esse espaço. E aí, gente, a gente pode também, nesse sentido, como esses grupos migratórios tiveram algumas imposições, né, algumas contingências para suas migrações. Alguns chegaram, por exemplo, devido às grandes guerras mundiais, né, e inclusive o nosso país também
durante muito tempo, institucionalizou as políticas de embranquecimento, incentivando esse movimento migratório. Então, a gente também tem essa questão da terra, porque o imigrante, quando ele vinha para cá, né, ele vinha já com uma promessa de ter a sua terra. A gente sabe que o Brasil também é um país dos latifúndios, né? E aí a gente pode falar sobre essas condições de trabalho. E o professor, a partir desse artefato, ele vai poder fazer um recorte para cada série, tomando esse produto para enxergar o processo. E também as dificuldades que atingem indígenas e não indígenas, porque são essas dificuldades que poderão gerar no estudante o interesse em compreender a questão indígena de uma forma crítica e não apenas como exótico. Elas podem gerar um sentimento de empatia e de alteridade. Em Niterói, eu não usei o Pirate Foz, né? Em Niterói eu usei o samba e o carnaval, que são 2 produtos culturais híbridos. Nós visitamos uma escola de samba também a Unidos de Viradouro, né, como atividade de campo, para que os alunos pudessem experimentar essa arte híbrida. Lá eles reconheceram as lutas do povo afro-brasileiro, inclusive o fundador da primeira escola de samba, que é o niteroense, né, o Ismael Silva. Ele é o fundador da Deixa Falar, uma escola que foi fundada no Estácio, né? Então o Ismael Silva, ele representa um momento muito interessante da nossa história. Por quê? Porque, como a gente sabe, o carnaval ele é uma arte, né, que é híbrida, ela não começa no Brasil, né? Ela vem desde a antiguidade. E o Ismael Silva, ele, enquanto a elite brasileira frequentava a confeitaria Colombo, né, no contexto da Belle Époque, o Ismael Silva, ele estava lá nos bares, vivendo esse mesmo momento de efervescência cultural. Na Belle Époque, ele é um tema, é um conteúdo do currículo de história. Só que o seu legado, né, que é essa arte, né, a escola de samba, o legado dele não costuma figurar nos livros didáticos, né? Porque nas páginas do livro didático vai ganhar espaço somente o Dom Pedro II, o Barão de Mauá, né, os grandes vultos. Mas ele deixou esse legado importante, que foram as escolas de samba, que são reconhecidas mundialmente. E aí, no barracão da Viradouro, os estudantes eles puderam compreender, né, que a escola de samba se tornou um importante instrumento político e não apenas recreativo, e ainda hoje tem esse caráter pedagógico, né, que esse caráter não é apenas na Marquês de Sapucaí, a gente pode levar os sambas enredos para a sala de aula. O próprio Ismael Silva, ele sonhava em ser professor, mas na sua época a educação era limitada a um grupo seleto. A gente percebe essa permanência, essa triste permanência na nossa história, né? A educação de qualidade, infelizmente, não é universal no nosso país, não é para um grande público. Ele era irônico, né? Então ele frequentava um bar que ficava em frente a uma escola de formação de professores. Essa escola de formação ainda continua lá no Rio de Janeiro, o bar também. E aí ele costumava dizer, né, que dessa escola de formação de professores podiam sair os professores, mas de lá do bar saíam os mestres do samba. Por que eu estou trazendo o Ismael Silva, o carnaval, né, e essa ida à Viradouro, a Unidos da Viradouro? Porque no ano em que eu desenvolvi essas metodologias, a Viradouro ela foi vencedora, né, do Grupo A, e ela levou para Marquês de Sapucaí um samba enredo que falava da identidade local de Niterói, sua relação com o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo, o mito do Araribóia, né? Então ele vai trabalhar a temática indígena também, os trilhos da evolução, o encontro das culturas. E aí, para demonstrar todos esses processos, aqui a gente vê uma espécie de linha do tempo, né? Eles usaram um efeito degradê para falar desse encontro, das transformações vivenciadas, da mudança na cidade de Niterói. Então, o que esse samba nos mostra, né? Que é possível a gente empreender um trabalho pedagógico em nossa sala de aula e mais, né? Que a história, ela não vai ficar restrita somente à nossa sala de aula, né? A história é pública, né? Ela tem uma dimensão do público. E aí ela ganha o chão da Sapucaí com o mesmo propósito que a gente tem hoje, que é de demonstrar esses conflitos, essas resistências, né? Então, é importante olhar para a nossa cidade para que possamos explorar a temática indígena, até porque uma das dificuldades com a temática indígena é a questão das fontes, já que a maioria, né, das fontes indígenas se materializa pela via da oralidade. E nem sempre existe essa possibilidade da gente levar os nossos alunos a uma aldeia indígena.
Então, a nossa cidade, ela é uma fonte muito proveitosa para, a partir do que ela nos oferece, observando seus produtos, refletir sobre os processos de criação. Então, essas metodologias, né, são possíveis de serem replicáveis porque permitem ao professor, seguindo esse raciocínio, trabalhar com o que ele tem disponível, ou seja, com a sua cultura local. E por que é importante a gente enxergar o processo e não apenas o produto? Esse texto aí é do teórico argentino Néstor Canclini, né? Em outras palavras, o que ele quis afirmar é que quando a gente olha para o produto e não para os processos, a gente tem uma tendência de compreender as identidades de forma absoluta. E a gente não consegue enxergar suas relativizações, né, a forma como elas interagem. O que significa, por exemplo, o modo como elas se veem, como elas são vistas. Além disso, como é que elas se relacionam entre si. E aí a gente passa a focalizar apenas suas formas autocontidas e locais. E aí a gente isso vai nos impedir de enxergar os conflitos, porque a gente não dá conta desses processos. Então, voltando aqui para o nosso prato típico, né, de Foz. Não há ainda um consenso, embora tenha sido eleito como tal, né, que ele seja o prato típico dessa cidade. E se a gente não parar para ouvir as vozes que discordam, né, as dissonantes, a gente não vai poder compreender que esse prato não é tão popular. Até porque o seu custo, né, não é tão acessível, a gente não vai enxergar que economicamente, para acessá-lo, muitos grupos não dispõem de poder aquisitivo, então a gente, né, não vai ver que não é típico para todo mundo, é típico para quem? Além disso, outras identidades ainda reivindicam esse posto, porque, como sabemos, Foz do Iguaçu tem muitas comunidades estrangeiras que trouxeram outras contribuições. Então, Foz do Iguaçu, assim como tantas outras cidades, pode ser considerada uma cidade híbrida, porque nos traz a marca do encontro entre variadas culturas que se deram no passado, mas que não se encerraram no passado. Ou seja, esses encontros e convivências são ainda atuais. Então, quando falamos em rastro dos povos indígenas, precisamos compreender que nós também somos um povo híbrido. Então, como Néstor Canclini fala, né, ele considera híbrido esse termo sendo muito mais apropriado do que o povo mestiço. E eu concordo com ele, porque mestiçagem diz respeito a combinações genéticas que produzem fenótipos. Então, as pessoas costumam dizer, o Brasil é um Brasil que tem um povo mestiço. Para o Néstor Canclini, essa conceituação está equivocada, né? Porque mestiçagem vai falar só de genética. E se a gente falar, por exemplo, de sincretismo, né? O povo brasileiro é um povo sincrético. Aí isso vai dar somente na questão da religiosidade. E aí pensar num povo híbrido, a gente vai ver outras possibilidades de trocas culturais a partir de outros artefatos. Então, ele engloba muito mais possibilidades. E aí foi esse diálogo com essas compreensões teóricas, né, que me permitiu colocar em prática o ensino da temática indígena. E aí a transformação das minhas aulas em metodologias replicáveis para outros contextos. E aí, colocando essa teoria em prática para ensinar a temática indígena, para quem pretende utilizar a teoria intercultural, considerando esses processos, as hibridações, e está no início, né, está começando a se familiarizar, vai poder realizar um levantamento com os estudantes, buscando as origens do próprio nome da cidade, suas toponímias, os rios, as rochas. E aí esse acervo ele pode ser digitalizado para ser utilizado, por exemplo, nos anos seguintes. O acervo ele vai sempre se renovando, né? E também o professor pode construir uma exposição com esse material. Se a exposição ela pode ser permanente ou pode ser temporária, né? E aí também trabalhar os vários lugares de memória da sua própria cidade. E aí é fundamental a gente demonstrar, a partir desses lugares de memória, as relações de poder que foram conformando esse espaço, como essas relações de poder vão sufocando as memórias dos vencidos, né, o que Pollock denomina como memórias dominadas, mas que não deixam de existir e se tornam memórias subterrâneas, muitas vezes sendo acessadas apenas pela via da oralidade. E que, se ao manterem no tempo, elas ficam aguardando a oportunidade para entrar em disputas com as memórias dominantes, que tendem a se tornar as memórias oficiais.
além dessas relações de poder, é importante que a gente leve os estudantes à compreensão das lutas, das resistências, das alianças, das construções culturais, como enfrentamento das situações vividas. Por isso, né, a gente vai estar caminhando para rupturas com visões embasadas em estereótipos, preconceitos, que passam a imagem dos nossos indígenas como selvagens, vítimas, que precisam ser tutelados, e também para superarmos a aula de história como uma performance meramente informativa, né, em tom de curiosidade. E aí, você sabia que esse prato traz um pouco da cultura, né, da China? Não é isso que a gente está falando aqui, né? É produzir reflexões, aprendizagens significativas, sempre relacionando o presente com o passado vivido e nossas projeções de futuro de forma crítica e questionadora. Exemplificando, então, a partir do campo empírico da pesquisa de Niterói. Vocês percebem que eu estou trazendo elementos da cidade, mas eu também estou trazendo outras fontes históricas, né? E aí a gente pode pensar em Niterói, espelhar para Foz do Iguaçu e também para outros contextos. Então, embora Niterói seja originalmente um território indígena, aliás, ela é a única cidade do mundo que foi fundada por um indígena, o Araribóia, e o Araribóia ele vai fugir daquele ideal do mito do bom selvagem. Ele foi um indígena guerreiro que lutou e venceu. Então, esse mito representativo não se traduz pelo viés da ingenuidade, ele não era ingênuo, ele não foi uma vítima, né? Ele também não era um bárbaro, ele também não precisava ser tutelado. E esses adjetivos, eles são muito recorrentes no senso comum e muitas vezes ele é reforçado nos livros didáticos. Então, esse mito do Araribóia, que é um mito presente na cidade de Niterói, ele é demonstrativo do protagonismo indígena, que produz resistências, que disputa com outros indígenas, que se alia com outros agentes, ou seja, que sabe se articular conforme seus interesses e necessidades. O Araribóia, ele vai negociar uma terra que já era dele, né, Niterói, ele vai receber da coroa portuguesa, né, aqui está o documento, a sesmaria, a região de Niterói como se fosse uma sesmaria. E aí a sua presença e do seu povo vai ser legitimado nesse espaço pela coroa portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, vai gerar as expropriações de outros povos indígenas rivais. Né? Isso, a dinâmica da sala de aula, muitas das vezes não dá conta dessa problemática, né, de que eles não eram, né, um povo único, que havia rivalidades entre eles. E aí, na atualidade de Niterói, no tempo atual, a gente só vai conseguir observar a presença dos nossos indígenas através de rastros. Por quê? Inclusive, a última tribo indígena que habitou Niterói, ela se dispersou em 2008 após um incêndio criminoso. Eles estavam habitando um bairro considerado nobre de Niterói, que é o bairro de Itaipu, né, que também é de origem indígena e significa pedra na qual a água faz barulho, ou a pedra que canta, né, em Tupi-Guarani. Então, as mesmas perguntas que fiz aos meus estudantes, elas podem ser feitas nessas cidades, né, nas outras cidades, né, de origem indígena ou não. Onde é que estão nossos indígenas numa cidade que antes lhes pertencera? E por que a gente não pode mais contar com a presença desses grupos que tantas marcas deixaram em nossa cidade, inclusive nomeando vários lugares? Né? Então, assim, a gente vai estar trabalhando a ausência, a cultura indígena, né, a temática indígena, a história indígena, nas suas ausências, e produzindo reflexões. Né? Então, em Foz do Iguaçu, a presença indígena, né, como é que é sentida? É apenas na forma de rastros? Ou, né, a gente consegue perceber a presença desses grupos de forma concreta? Essa pergunta também pode ser feita em qualquer outra cidade. Nós conseguimos nos enxergar nós mesmos como herdeiros do legado indígena, até mesmo como portadores de sua genética e cultura, porque nós somos um povo híbrido, né, segundo a conceituação de Canclini. Há pontos de interação respeitosos, ou eles são vistos de forma pejorativa, que correspondem a falsas representações? Né? Porque, em muitos contextos, os indígenas são compreendidos com muitos adjetivos negativos. E, às vezes, é reforçado isso em vários manuais didáticos. Então, é por isso, né, que a gente precisa ensinar essa temática nas escolas, né, para romper com esses preconceitos. E aí é importante a gente lembrar que todos esses adjetivos negativos em relação aos povos indígenas, elas foram construídos pelo colonizador.
né? O colonizador foi que passou essa imagem, né? A imagem que a maioria das pessoas tem dos indígenas não é fruto de um contato efetivo ou de um estudo aprofundado, mas dessa visão que perdura ao longo do tempo, que é resultado do eurocentrismo. E aí o ensino da temática indígena vai ajudar na construção de outras narrativas plurais, em outros entendimentos, outras possibilidades de mundo, que nos ajudarão na construção de aprendizagens recíprocas. Existem muitos marcos da presença indígena em Foz do Iguaçu. Uma pesquisa inicial já nos demonstra isso. Além do próprio nome da cidade e outras toponímias, a lenda da origem das cataratas de Iguaçu, a reserva do Parque das Aves, que abriga a comunidade indígena Jaciporã, Itaipu, o nome da própria usina, né, que foi a maior usina hidrelétrica do mundo, e vai perder a primeira posição apenas em 2012 para a usina chinesa, cujo nome traduzido para o português é Três Gargantas, né? E tantos outros aí que vocês que são nativos da cidade, né, têm a possibilidade de conhecer mais de perto. E aí, se a gente observar, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, considerado um monumento natural e uma das 7 maravilhas do mundo, como um monumento também histórico, né? E aí, como entende o historiador Jacques Legoff, isto é, como aquilo que tem o poder de ligar-se ao poder de perpetuação voluntária ou involuntária das sociedades históricas, como um legado à memória coletiva, aquele que consegue reenviar, né, a testemunhos, que só uma parcela mínima, né, são testemunhos escritos. Aqui não é um testemunho escrito, mas conta uma história. Né? Nós iremos observar como esse monumento fixa sentidos para cidadãos e não cidadãos do lugar, né, a respeito dos povos indígenas e seu diálogo, né, cultural com outros grupos. E aí, se olharmos para as histórias da nossa cidade, nós poderemos observar tanto o diálogo, as convivências, conflitos e confrontos entre os grupos culturais e como essas formas de se relacionar são influenciadas também por outras histórias mais amplas. E também como a nossa cidade pode exercer influências sobre outros contextos. Essas trilhas da história também podem nos levar ao encontro de outras disciplinas para trabalhos integrados ou que nos possibilite encaminhar projetos interdisciplinares, incorporar temas transversais, isso tudo nas narrativas históricas. Por exemplo, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu agrega todas essas potencialidades históricas e transdisciplinares, permitindo a aproximação com outros campos de saber e temas da atualidade, como a questão da preservação do meio ambiente. Sabemos que o reconhecimento dessa área, ela se deu após a visitação, né, do pai da aviação, Santos Dumont, em 1916, e que ele foi um dos responsáveis para que houvesse a desapropriação dessa área, que antes era de um particular e depois passa a ser um bem público, né? E aí o Getúlio Vargas foi o responsável, né, pela decretação, né, dessa reserva. Ela ainda não é tombada, mas é protegida pela sua diversidade, porque tem um caráter estratégico, como um dos maiores centros de Mata Atlântica preservada. Então, é possível para as aulas de história um passeio pelos conteúdos curriculares tradicionais. Se pensarmos, então, na questão indígena, podemos partir da atualidade para enxergarmos como esses atores sociais se relacionaram com esses conteúdos tradicionais, tirando esses indígenas das margens da história para o seu papel de protagonista. Assim, a questão das terras, né, que para os indígenas também tem um valor do sagrado e não apenas mercantil, é um dos problemas em comum que atingem indígenas e não indígenas, né, e pode ser um caminho viável para a produção de empatia, para a questão dos direitos coletivos. Pode ser problematizado em sala de aula, né, que segregações aconteceram com a criação dessa reserva, como a construção da usina de Itaipu. Quem determinou esses espaços que pertencem aos indígenas, né? A gente sabe que teve uma outra segregação com a criação da usina. Como é que essa presença pode nos ajudar na construção de relações harmoniosas? O professor pode, por exemplo, partir de uma notícia atual, como essa aí que está na tela, para a problematização, né, e diálogos também com outras disciplinas. Justamente por sermos um povo híbrido, né, como argumentei, nossa cultura transita conosco, né? Então, por exemplo, pensando o espaço do Barrageiro, que fica aí também em Foz do Iguaçu, como um marco de memória nessa cidade, esses braços de nossos trabalhadores que vieram para a construção da usina trazem as marcas das suas próprias culturas. E aí, seguindo a teoria da interseccionalidade, né, a gente vai poder entender que aqueles sujeitos não estavam vivendo a realidade da cidade de Foz do Iguaçu apenas como classe trabalhadora, porque vão trazer as marcas de suas vivências, de suas etnias, dos hibridismos culturais que carregamos, né, das nossas marcas de gênero.
e que também são socializadas através da memória e da oralidade, configurando nesse espaço outras possibilidades culturais, ações, conformações e resistências. E aí, pensando nos conteúdos curriculares tradicionais, nós podemos contextualizar esse movimento de chegada com o contexto político de pós-1964. A gente pode trazer aportes mais atuais para pensar, por exemplo, o processo de construção da usina de Belo Monte. E aí a gente pode questionar até que ponto há semelhanças entre o contexto de Belo Monte e da usina de Itaipu. Podemos, inclusive, entender, né, estender para outras situações em que, semelhantemente, ocorrem conflitos, né, pelo espaço. E aí abordar a cidade como fonte histórica nos traz como potência as chamadas aulas passeios, como assim chamava o Celestin Frenet, né? Onde os alunos podem registrar suas experiências. E aí, em Niterói, nosso caderno de campo, ele foi um pouco diferente, ele foi ressignificado. Nós nos apropriamos de uma ferramenta da Wikipédia. Né? A intenção era que a gente escrevesse na Wikipédia, né, original, mas a gente usou uma ferramenta de teste. E aí essa página Niterói Wiki Intercultural, onde os alunos, né, após as atividades de campo, faziam os seus registros. Ela permitia compartilhar, então, os locais que a gente visitava e que a gente estudava. Os alunos narravam os seus amigos nas redes sociais, ficavam inteirados e dava para ver como é que eles estavam se apropriando da temática, tá? E aí essa wiki está disponível ainda na internet. Ela reúne lá 16 páginas. Esse aqui é um trecho de um relato de uma aluna que foi, né, como eu falei, a gente não tem mais a presença indígena concreta, a gente só tem os restos materiais desses indígenas, e aí ela traz um relato, né, de como ela ficou impressionada com a técnica, né, e o conhecimento dos indígenas, porque eles conseguiram produzir casas térmicas, né, enquanto lá fora está quente, dentro está frio e vice-versa. E aí isso chamou a atenção dessa aluna. Por quê? Porque o indígena ele é tido como aquele ser que é, né, culturalmente inferior. E aí ela traz uma possibilidade que a gente aqui não tem. A gente, aqui no Rio de Janeiro, calor de 40 graus, a gente depende do ar-condicionado. Então ela foi impressionada, né? E aí essa atividade também, né, ela gerou possibilidades de facilitadoras de aprendizagem. A gente tinha uma aluna autista, e a gente sabe que a dificuldade, né, de interação desses alunos que têm autismo, e aí ele interagia bastante nas atividades de campo e ele era muito influenciado pelas tecnologias, então ele conseguia se apropriar, escrever, participar. Isso para a gente trouxe uma satisfação muito grande, né? Isso aqui, as atividades de campo, elas são importantes porque elas também permitem que o aluno tenha contato com outros grupos culturais diferentes dos seus. E aí, infelizmente, a gente sabe que os professores muitas vezes enfrentam condições adversas, não tem essa possibilidade da atividade de campo, mas existem exercícios também práticos que são interessantes, o resgate, né, das memórias familiares, convidar representantes, né. A gente tem uma outra dificuldade hoje, que é a questão do contexto pandêmico, e aí a gente tem que explorar a nossa cidade por outras vias, mas assim, tem algumas alternativas virtuais, né, o próprio Google Street View. Eu acho interessante também chamar os coletivos em luta, e aí fazer isso que a gente está fazendo agora, né, via plataformas de vídeo, conferência. E aí eu acho interessante porque o Canclini ele vai falar sobre a relação entre o tradicional, né, e o contemporâneo. E o aluno vai entender que o indígena não vai deixar de ser indígena se ele, por exemplo, usar uma ferramenta como essa tecnológica, né, porque as culturas elas estão em movimento, elas não estão estagnadas. Né? Então, assim, essas atividades, elas passam por 3 etapas, né? O primeiro momento que é de sensibilização, que é feito em sala de aula, com as fontes históricas, com situações problemas, desafiadoras, e aí os documentos, eles servem de indícios para o aluno chegar, né, às soluções problematizadas, né, às situações que a gente está problematizando. Depois das atividades de campo, vem as atividades práticas, e aí a gente preferia, né, sempre estar indo a um lugar, a um contexto relacional. Quando não é possível, a gente explora por outras vias, né? E a terceira etapa é essa etapa da apropriação e sistematização dos estudantes, né? Que aí, no meu caso, eu usei a Wiki, mas muitas vezes também roda de conversa, atividades lúdicas. E a gente tem, né, a necessidade também de avaliar, né? E a avaliação ela não precisa ser só do conteúdo, a gente pode olhar as atitudes dos alunos. É muito interessante quando a gente vai numa atividade de campo, ouvir o que eles estão comentando entre os colegas, né? Chegar lá e tentar ouvir o que eles estão se apropriando, né? E aí, gente, para finalizar e não tomar o tempo,
Canclini, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que é: em toda fronteira há arames rígidos e caídos, né? E aí eu espero que essa minha participação nesse evento tenha contribuído, assim, de alguma forma, para a remoção desses arames, né? Que porventura ainda venham impedir nossas convivências e aprendizagens recíprocas, né? Com os povos indígenas e também com outros grupos culturais, para que a gente possa ter essa mudança necessária, né? Que é muito necessária para a condução dos processos de ensino em direção a uma sociedade justa e livre de preconceitos. E aí, eu gostaria de presentear vocês. Esse livro, ele não contém todas as metodologias desenvolvidas, assim como essa apresentação também não contém. Mas ele traz demonstrações. Então, ele reúne 3 oficinas que eu considerei bem significativas, que vai falar sobre a cultura afro-brasileira, que vai falar sobre a cultura indígena, que vai falar sobre esses contatos, tá? E aí, eu quero presentear vocês com esse livro. Se vocês tiverem um interesse, basta enviar um e-mail para fatimapires@ufrj, que aí eu vou enviar para vocês a versão em PDF sem ônus algum, tá? Eu também gostaria de falar um pouco do canal Histórias para Todos, que é o meu canal no YouTube, que é sobre o ensino de história, né, educação e história de um modo geral. E aí eu trago muitas dessas questões, outras metodologias, né? A gente tem agora, essa semana, dia 9, nós vamos estar com uma professora dando uma entrevista, uma palestra, né? Na verdade é uma entrevista, os professores também vão poder perguntar, e ela trabalha com memes. Então esse canal, ele procura reunir também temas atuais sobre o ensino de história.